E hoje vamos falar sobre a obtenção de matéria pelos seres autotróficos. Estes seres destacam-se dos restantes organismos porque têm a capacidade de produzir compostos orgânicos a partir de carbono inorgânico, ou seja, conseguem produzir glicose, que depois vai poder ser utilizada quer como fonte de energia, quer depois como matéria, ou seja, no sentido de acumular para depois ser utilizado, ou seja, na forma de amido, mas no fundo ele vai buscar pela incorporação do dióxido de carbono. Eles, na verdade, os seres autotróficos, eles acabam por, na cadeia trófica, estar na base, ou seja, é o primeiro nível trófico, que é são os produtores, e é a partir daqui que eles iniciam o fluxo de matéria, assim como vai sustentar os restantes níveis tróficos. A maioria dos seres autotróficos são, na verdade, fotoautotróficos, como o próprio nome indica, foto vem de luz, ou seja, utilizam a luz solar para autotrofia, ou seja, para a produção do seu próprio alimento, neste caso, a produção da sua própria matéria orgânica. Esta produção de matéria orgânica ocorre então através do fenómeno chamado de fotossíntese, que depende da existência de pigmentos fotossintéticos que vão ser responsáveis por serem capazes de captar a luz. Estes pigmentos podem ser clorofilas ou carotenoides. As mais conhecidas, as clorofilas, são a A e a B, que no caso da A estão presentes em todos os eucariontes e procariontes fotossintéticos, enquanto na B está presente nas plantas e algas verdes. As menos faladas são a C e a D, presentes nas algas castanhas e vermelhas, respectivamente. A cor destas clorofilas é verde. Os carotenoides, no caso específico dos carotenos, estão presentes nas plantas, mas também em algumas algas unicelulares e adquirem uma cor laranja, ou seja, refletem a cor laranja, e as xantofilas, que são presentes também nas algas castanhas e plantas vasculares e que refletem a luz amarela. Por isso, para ocorrer a fotossíntese, as plantas necessitam de estruturas especializadas, que são os cloroplastos, que estão particularmente abundantes nas células das folhas, podendo também existir nos caules e constituem os principais órgãos fotossintéticos das plantas. A energia luminosa provém do Sol e é fundamental para a ocorrência do processo, e quando esta energia é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, que estão então presentes nos cloroplastos, o objetivo é que seja convertida em energia química que vai ser acumulada em compostos orgânicos. Portanto, vamos ver aqui a constituição do cloroplasto, assim mais em pormenor. Na verdade, nós vamos começar aqui na folha. Portanto, a folha, se nós olharmos aqui para um corte transversal, ela é constituída por uma epiderme superior e uma epiderme inferior. Logo abaixo da epiderme superior temos o chamado parênquima clorofilino, que é onde estão presentes onde temos as células do parênquima clorofilino, ou seja, é onde estão presentes os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelos que têm dupla membrana, têm uma membrana externa e uma membrana interna, e é dentro que se encontram é dentro que se encontra um líquido que é designado por estroma, e no estroma encontra-se um conjunto de estruturas também membranares que têm uma espécie de formato de disco, que são chamados os tilacoides. Os tilacoides podem se organizar formando aquilo que aparece aqui, que é o grano. Agora, para falarmos na questão da obtenção ou para potenciar a quantidade máxima a taxa fotossintética que as plantas podem realizar, temos aqui uma experiência muito conhecida em que Engelmann o que ele fez foi tentar perceber, dentro do espectro da luz visível, quais as radiações que poderiam ser mais propícias este aumento ou redução da taxa fotossintética. E o que é que ele fez? Portanto, ele pegou em diferentes segmentos de alga, expôs estes segmentos de alga à luz, alga verde, a luz de diferentes cores, e também colocou no meio bactérias aeróbias, ou seja, que necessitam de oxigênio. E ao fim de algum tempo, o que foi percebido é que as bactérias deslocaram-se para pontos diferentes do espectro. Ou seja, o objetivo desta experiência foi determinar a eficiência fotossintética da alga, ao estar exposta a diferentes comprimentos de onda.
O que é que se verificou? Que as bactérias estavam mais concentradas nas zonas em que a alga está exposta à luz violeta e à luz vermelha alaranjada. Ou seja, azul violeta, azul vermelha alaranjada. E o que é que se conseguiu perceber? Que as bactérias, no fundo, estão-se a distribuir pelos locais, sendo que elas necessitam de oxigênio, portanto, elas estão-se a concentrar nos locais onde há maior libertação de oxigênio, ou seja, onde a taxa da fotossintética da alga é maior. Portanto, o que chegou-se à conclusão que há de facto aqui uma relação direta entre a taxa fotossintética da alga uh, no fundo, a região a região visível, do espectro da luz visível, onde essa absorção é maior. Portanto, aqui depois temos gráficos que explicam, ou seja, esta taxa fotossintética e a relação com a quantidade de luz absorvida. Portanto, o que é que acontece? A absorção vai ser máxima na região violeta, azul e vermelha, onde a ação fotossintética também é máxima. No caso desta alga, que tem cor verde, ela reflete, por isso nós para vermos essa cor, significa que ela está a refletir a cor verde e não a absorver, portanto significa que ao nível da cor da própria alga há uma enorme redução da taxa fotossintética. Portanto, que é isso que está aqui explicado, ou seja, Engelmann comprovou que com luz verde praticamente não ocorre fotossíntese. A cor dos pigmentos resulta do facto de não absorverem determinados comprimentos de onda e, portanto, de os refletirem. Por exemplo, a clorofila é um pigmento verde porque absorve todas as radiações da luz visível, com exceção da radiação verde que é refletida. Para falarmos da questão de absorção, temos que falar de alguns mecanismos que ocorrem nesta molécula, ou seja, na questão do processo de excitação eletrónica. Portanto, o que é que vai acontecer? Ou seja, a pergunta no fundo é o que é que acontece com a energia que as clorofilas vão então absorver? Então, nós temos aqui a incidência da luz, que é o fotão é a unidade base da luz, da radiação eletromagnética, e no fundo, ao incidir na molécula de clorofila, ela vai levar à extração de um eletrão. Portanto, este eletrão vai passar do nível fundamental para um nível energético superior, ou seja, absorveu energia, fica mais energético. E depois ele vai poder, ou seja, dependendo para o nível, não é, que ele saltou, pode acontecer uma de 4 situações. Portanto, ou o eletrão tem um nível de energia tão grande que vai acabar por ser transferido para outra molécula, e neste caso nós dizemos que como ele perde o eletrão, a clorofila, a molécula de clorofila de onde ele partiu ficou oxidada, e esta energia depois vai ser luminosa, acaba por ser transformada em energia química. Se estivermos a falar em níveis energéticos inferiores, isto pode levar a que a molécula acabe por conseguir voltar ao seu estado fundamental, ok? Então, no processo de descer, pode ocorrer ressonância, ou seja, ele transfere a energia para um eletrão, mas numa molécula vizinha, ou seja, é quase como se fosse um eco, digamos assim, ou seja, ele consegue, ou seja, a molécula vizinha acaba por repetir o que está acontecendo na molécula. Ou pode ocorrer a libertação de energia sob a forma de luz, que é o processo chamado de fluorescência, ou então liberta energia sob a forma de calor. Ao longo das duas fases em que a fotossíntese ocorre, nós falamos de duas moléculas muito importantes, que são chamadas moléculas intermediárias, que é a NADPH e a ATP. A NADPH vai ser responsável por transportar eletrões, portanto, é uma molécula com muita energia, e a ATP, a adenosina trifosfato, é uma molécula que ela própria acumula e também mobiliza energia. Ao longo das reações, nós falamos de que o NADP+, vai ser reduzido a NADPH e vice-versa seria oxidado. No caso do ATP, ou seja, quando ele passa de ADP a ATP, ganha um fósforo, portanto ocorre fosforilação. Quando passa de ATP a ADP, só perde o fósforo, portanto ocorre desfosforilação, ou também podemos usar o termo hidrólise. Portanto,
No fundo, o que isto mostra é que estas reações de formação são reversíveis, portanto, elas podem tanto acumular como libertar energia. Temos então duas fases da fotossíntese, que é a fase foto, aqui devia ser fases da fotossíntese e não fotoquímica, por isso existem duas fases. A primeira fase é designada por fase fotoquímica porque depende da energia luminosa e depois temos uma fase química que já não depende da energia luminosa. Portanto, na fase fotoquímica, como o próprio nome indica, vamos converter a energia da luz em energia química. Esta energia vai ser acumulada então nas moléculas de ATP e de NADPH e vai também ser utilizada um composto inorgânico que é a água. A água depois vai sofrer hidrólise e vai acabar por se transformar em prótons e oxigênio. Os prótons depois vão ser utilizados para a redução do NADP+ a NADPH, enquanto que o oxigênio acaba por ser libertado. Portanto, é um dos subprodutos desta fotossíntese. Esta fase fotoquímica ocorre na membrana dos tilacoides. Já na fase química, ou seja, a fase química vai incorporar dióxido de carbono, ou seja, vai incorporar compostos inorgânicos também do exterior e vai utilizar a energia que vem acumulada do ATP e do NADPH formado na fase fotoquímica para conseguir levar à formação de compostos orgânicos. Lá pelo meio vão ser utilizadas também outras moléculas que já vamos falar a seguir. Começando pela fase fotoquímica, como eu tinha dito, ela é uma reação que depende da luz, ocorre na membrana dos tilacoides, portanto, está dependente da captação de fotões, que são a nossa unidade de energia luminosa, e esses fotões vão ter que ser captados pelos pigmentos fotossintéticos. E estes pigmentos normalmente estão organizados estão juntamente com proteínas. E elas vão se designar, portanto, este conjunto vai se designar por fotossistema. Nós vamos falar de dois fotossistemas, o 1 e o 2, e em cada fotossistema vão existir moléculas de pigmentos então fotossintéticos que estão preparados para receber essa energia e que por ressonância vão transmitir às moléculas de clorofila que vão estar posicionadas de maneira a conseguirem receber essa energia a partir de uma chamada de uma cadeia transportadora de eletrões. Por isso, no fundo, vai ocorrer aqui a oxidação de clorofilas. Portanto, os eletrões que vão receber este, que vão ficar no fundo energizados, ou seja, que vão, devido a esta acumulação de energia, vão ficar excitados. Estes eletrões que vão ser no fundo também perdidos pela clorofila, vão então ser recebidos pela molécula aceitadora de eletrões, que também se encontra na membrana dos tilacoides. Posteriormente, esses eletrões são então transferidos ao longo de uma sequência de moléculas, que são chamadas cadeia transportadora de eletrões, ou CTE, e à medida que percorrem esta cadeia vão ficando menos energéticos, ou seja, vão perdendo energia, que vai ser depois acumulada, ou seja, vai permitir a fosforilação. Por isso, as clorofilas oxidadas dos tantos fotossistemas 1 e 2 vão recuperar os elétrons perdidos de forma diferente. Ou seja, no fotossistema 2, ocorre simultaneamente uma redução da água a O2 e prótons. Esta água, este oxigênio, como eu tinha dito, ele liberta-se como subproduto para o exterior, enquanto que os eletrões, que também são formados devido à hidrólise da água, vão passar para as clorofilas para as reduzir novamente, de maneira a que consigam voltar ao estado inicial para depois poderem ser novamente oxidadas, e os eletrões que percorrem esta cadeia transportadora de eletrões vão depois ser responsáveis por reduzir as clorofilas que se encontram no fotossistema 1. O que é que acontece no fotossistema 1? Vamos ter aqui os eletrões que vão, ou seja, que estão a vir nesta cadeia, vão ser transferidos para a molécula de NADP+, havendo a sua redução e a formação do NADPH, também com a ajuda dos protões da água que tinham sido acumulados no lúmen dos tilacoides e que depois vão ser também utilizados na redução.
Portanto, resumindo, nós estamos aqui a observar os dois fotossistemas, temos aqui as tais moléculas que nos ajudam, por processo de ressonância, a transferir os eletrões até chegar ao fotossistema 1. Portanto, aqui, nós, no primeiro fotossistema, nós temos a incidência, então, da luz. Esta luz vai ser responsável pela excitação dos eletrões que estão presentes na clorofila e, ao mesmo tempo, Uh, portanto, vai levar a que haja uma entrada de eletrões nesta tal cadeia transportadora de eletrões. Por isso, essencialmente aqui, incidência de luz e há uma oxidação das clorofilas que leva a que haja uma transferência de eletrões ao longo aqui de uma cadeia. Os eletrões, depois, como é que nós estabilizamos este fotossistema? Ou seja, se ocorreu a oxidação, então ele vai incorporar água, que é um composto inorgânico, ocorre aqui a hidrólise da água, que perde também eletrões, que entram neste fotossistema, ou seja, entram nas clorofilas e vão, no fundo, reduzi-las novamente. Depois, estes eletrões, à medida que vão passando pela cadeia transportadora de eletrões, acabam por perder alguma energia e então vai ser necessário, no fundo, ou seja, estes eletrões vão ajudar a restabelecer a redução, digamos assim, da clorofila. No entanto, vai ser necessário outra vez a incidência de luz para permitir que estas se oxidem, que percam eletrões, que depois vão ser aproveitados para a síntese do NADPH a partir do NADP+, aqui com a intervenção de uma proteína. Depois, os eletrões destas clorofilas, pronto, já tinha dito, ou seja, são repostos através da cadeia transportadora de eletrões. Agora, noutra perspectiva, temos aqui, que era o que eu já fui falando, mas aqui, ou seja, essencialmente neste esquema, nós estamos a tentar perceber como é que a incidência do fotão vai interferir na passagem dos eletrões e como é que depois nós conseguimos restabelecer, ou seja, conseguimos reduzir novamente, por isso a luz faz com que no fundo estas clorofilas sejam oxidadas, mas depois vamos tentar perceber em cada um dos fotossistemas como é que conseguimos novamente reduzir cada uma das clorofilas. Lá, ou seja, em conjunto temos então a tal incorporação de água, ou seja, em que há a tal oxidação da água, hidrólise da água, que vai libertar os prótons, que vão começar a ser acumulados aqui no lumen. Depois, esta parte da energia dos eletrões é utilizada para o transporte ativo dos íons H+, para o interior dos tilacoides, uma vez que são partículas com carga, portanto, então significa que vai ter que haver aqui a intervenção de uma enzima, que é chamada ATP sintase, que vai permitir depois não só a transferência destes íons H+, para a síntese do NADPH, mas também vai permitir também a utilização ou seja, vai permitir depois também a acumulação de energia. Esta energia que também acaba por ser transferida vai permitir depois também a formação e a síntese de ATP. Ok, passando agora para a fase química ou ciclo de Calvin, ele é essencialmente construído a partir de três fases cíclicas: fixação do carbono, redução e produção de glícidos e a regeneração da ribulose difosfato. Começando pela fixação do CO2, ele vai se combinar com a ribulose difosfato através da intervenção de uma enzima que é a rubisco. Ok, está aqui a ribulose difosfato, aqui no 6. Há aqui a ajuda da rubisco para incorporar o dióxido de carbono, só que forma-se um composto com 6 carbonos extremamente instável, por isso ele rapidamente se quebra e origina duas moléculas, cada uma constituída por 3 carbonos, que está aqui, que é o chamado ácido fosfoglicérico. Agora, o que é que vai acontecer? As moléculas que vieram da fase fotoquímica, que foram as moléculas de ATP e as moléculas de DADPH, vão aqui esta segunda etapa contribuir para haver aqui a transformação de algumas moléculas noutras para depois no final conseguirmos originar
a glicose. Então vamos perceber como. Ou seja, o ácido fosfoglicérico glicérico vai ser reduzido aqui pela intervenção da molécula de ATP, vai ser reduzida a aldeído fosfoglicérico. E para isso, lá está, é necessário energia, é necessário que haja a intervenção do NADPH. Agora, o que é que acontece? Isto aqui, ou seja, por cada molécula de CO2, ou seja, um sexto destas moléculas, só um sexto das moléculas que são geradas é que vão ser utilizadas para a glicose. Portanto, vai ser necessário que este ciclo ocorra 6 vezes. Depois, ou seja, quando chegamos aqui as moléculas de aldeído fosfoglicérico que sobram vão ser utilizadas para regenerar a ribulose difosfato, ou seja, nós tínhamos uma ribulose monofosfato, digamos assim, que depois é convertida em ribulose difosfato. O que nós estamos a ver aqui é o ciclo já completo, está bem? Porque já tem aqui a entrada de 6 moléculas de CO2. Ok, vamos então ver aqui um pequeno vídeo para percebermos um bocadinho melhor este ciclo. Inicia-se pela combinação de dióxido de carbono com um composto de 5 átomos de carbono, a ribulose difosfato, originando um composto instável com 6 átomos de carbono. Este composto desdobra-se imediatamente em 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, com 3 átomos de carbono cada uma. O composto formado é fosforilado pelo ATP e reduzido pelo NADPH, dando origem a um composto, o aldeído fosfoglicérico, igualmente com 3 carbonos. Este vai seguir 2 caminhos diferentes. A maior parte vai intervir na regeneração do composto de 5 carbonos, o ribulose difosfato. O resto é utilizado para diversas sínteses no estroma, entre as quais se destaca a síntese de glicose. Para se formar uma molécula de glicose, é necessário que o ciclo se realize 6 vezes. Ciclo de Calvin. Portanto, a fotossíntese, sem dúvida que é um processo endoenergético, nós já percebemos isso, ou seja, ele requer energia para que este se realize. Neste caso, o NADP+, o ATP e também o fosfato inorgânico acabam por ser regenerados durante o ciclo. Como na fotossíntese, os produtos finais possuem mais energia que os reagentes, é por isso que ele é considerado um processo endoenergético, ou seja, no fundo, nós começamos com 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de água e obtemos aqui uma grande molécula de glicose com bastante energia acumulada. Dizemos então por isso que é um processo endoenergético. A energia resultou, no fundo, da captação de energia luminosa, mas que durante o processo que nós tivemos, durante os 2 processos que nós tivemos a falar, acaba por ser transformada em energia química que está essencialmente acumulada nas ligações na glicose. Ok, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que esta síntese da parte da obtenção de matéria pelos seres autotróficos tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.